Pessoal, vão dar um nome então para cadeias ramificadas. Então eu tenho essa cadeia aqui que tem algumas ramificações aí, ela não é uma cadeia normal, né? E eu preciso dar nome para elas. Para poder nomear, a gente vai seguir alguns passos. O primeiro passo que a gente vai seguir é escolher qual que é a cadeia principal. E como que eu escolho a cadeia principal? Primeiro, ela tem que ser o maior possível, ela tem que ser grande. Tem que ser o maior possível. Só que antes de ser grande, ela tem que respeitar as seguintes prioridades. Olha, primeiro, as funções orgânicas, ou o carbono que fizer uma função orgânica, tem que estar dentro da cadeia principal, tá? Exceto o hidrocarboneto. Então, por exemplo, se eu tiver um álcool ou um aldeído, o carbono que está fazendo essa função tem que estar dentro da cadeia principal. Vamos dar uma olhada aqui nessa estrutura então. Nessa estrutura tem alguma função orgânica que não é hidrocarboneto? Tem algum dupla O, algum nitrogênio, alguma... não tem, na verdade, essa função, essa estrutura aqui, ela é uma estrutura de um hidrocarboneto. Então essa primeira aqui a gente vai desprezar para este caso em específico que a gente está vendo, tá? A segunda prioridade é que os carbonos que fazem ligações duplas, que são insaturados, preferencialmente eles têm que estar na cadeia principal, tá? Aqui tem algum carbono que faz ligação dupla? Ó, tem esses dois carbonos aqui, ó, tem essa ligação dupla. Então este cara aqui e este cara tem que estar na cadeia principal. E a terceira prioridade é que tem que ter o maior número de radicais, tá? Mas antes de ter o maior número de radicais, é bom que a cadeia seja o maior possível, tá? Então, olha só, esses dois carbonos aqui, eles têm que estar na cadeia principal. Então, quando a gente for escolher a cadeia principal, escolher de vermelho aqui, ó, esses dois caras têm que estar no meio. Ó, para ela ser o maior possível, se eu subir por aqui, ela já termina, né? Então, não é uma boa opção eu subir aqui. Então, eu vou seguir reto aqui, ó. Chegar nessa encruzilhada aqui, eu tenho essa opção aqui, ó, para frente, que vai me dar 1, 2, 3 carbonos. E para baixo também vai me dar 1, 2, 3 carbonos. Qual dos dois é melhor para mim? Vamos dar uma olhada lá na terceira prioridade. O que tiver o maior número de radicais. Olha só, se eu resolver descer aqui, ó, se eu resolver escolher essa possibilidade aqui, ó, eu vou ter quantos radicais? Eu vou ter 1, 2 radicais. E esse radical aqui, ó, é um radical que eu não sei o nome dele, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ele é um tipo de pentil e eu não sei que tipo é esse, certo? E eu tenho só 2 radicais, então eu tenho um problema. Vamos dar uma olhada agora se eu resolver fazer do outro jeito, se eu resolver ir reto em vez de descer. Quantos radicais eu vou ter? Para ver se não fica mais tranquilo, ó. Se eu for reto, aqui por exemplo, aí eu vou ter... lá na outra opção eu tinha 2 radicais. Aqui agora eu tenho 1, 2, 3, 4 radicais. Então agora eu tenho mais radicais do que antes. Então essa estrutura aqui é mais vantajosa para mim, tá? Então a cadeia principal vai ser esta cadeia aqui escolhida. Beleza? O terceiro passo, deixa eu ver se é o terceiro. Nós estamos no primeiro passo ainda, né? O segundo passo é numerar a cadeia principal para que fique com o menor número, com os menores números possíveis, né? E aí levando em consideração aquelas mesmas prioridades. Então ela tem as funções orgânicas primeiro, se houver a função orgânica, o carboninho da função orgânica ele tem que ter o menor número possível. Por que eu falo disso? Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso numerar da esquerda para a direita, ou eu posso numerar da direita para a esquerda, né? Como que eu vou escolher qual sentido que eu vou fazer? Levando em consideração isso aqui, ó. Primeiro, as funções orgânicas têm que ter o menor número possível, depois as insaturações e depois os radicais. Então aqui no caso, ó, a função orgânica, né, a gente só tem hidrocarboneto, então a gente vai desprezar essa parte aqui. Mas as insaturações, a gente tem uma insaturação aqui nesse caso, que está nesse carbono aqui, ó. Então perceba o seguinte, ó, se eu resolver numerar da direita para a esquerda, ó, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a insaturação vai estar entre esses dois carbonos aqui, ó, 6 e 7. Então vai estar um número muito grande. Se eu resolver fazer o contrário, se eu resolver numerar da esquerda para a direita, vamos ver o que vai acontecer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora a insaturação está entre o primeiro e o segundo carbono. E vocês vão concordar comigo que esses números 1 e 2 aqui, eles são menores do que os números 6 e 7 que estavam antes. Ó. Quando eu numerei a cadeia da direita para a esquerda, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, da esquerda para a direita, a insaturação vai ficar com os números ou 6 ou 7,
enquanto da esquerda para a direita a insaturação vai ficar com os números 1 ou 2. Então a esquerda para a direita, para mim, neste caso, é mais vantajosa, tá? Então eu vou numerar aqui da esquerda para a direita. Então essa numeração aqui que eu vou usar, tá? E para poder colocar, para poder dizer onde que essa insaturação está, eu vou usar o menor desses dois números aqui, que é, no caso, o número 1, tá? Então vamos lá para o próximo passo, ó. Nesse caso aqui, se tinha insaturações, então a gente acabou numerando em relação a elas. Se não houvesse insaturações, eu ia ter que escolher o jeito de numerar que os radicais, que são esses caras aqui, ó, ficassem com os menores números possíveis. Tá joia? Então vamos lá. Ó. Depois eu tenho que identificar os radicais, né? Ver quais são os radicais que eu tenho e qual que é o nome deles, né? Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então aqui eu tenho radicais que são metis. Então aqui é um metil. Aqui também é um metil. Aqui também é um metil. Então eu tenho 3 metis. E esse cara aqui, ó, é um propil. Propil. Então já identifiquei os radicais. Agora eu vou ter que escrever o número do carbono ao qual o radical se liga, mais o nome do radical em ordem alfabética. Ó. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Ordem alfabética. Então vamos pegar essa primeira letra aqui. Ó. A primeira letra é o M. E aqui a primeira letra é o P. Aqui é o M. Aqui é o M, né? Então, qual que vem antes na ordem alfabética? M ou P? Aí a gente vai fazer, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Então, o M vem primeiro, tá? Então, eu tenho que falar do metil primeiro, tá? Então, eu vou falar primeiro qual que é o número que o metil tá. Tem metil no carbono 3, tem metil no carbono 5 e tem metil no carbono 6, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar 3,5,6. Quantos metis que eu tenho? Eu tenho 3 metis, então eu coloco tri. Tri para eu falar que são 3, tá? E aí, então é 3,5,6 trimetil. Beleza, tem mais algum radical? Tem mais algum grupo orgânico substituinte? Olha, eu vou ter também o propil, que está no carbono 4. No carbono 4 eu tenho um propil. Tá? Então eu tenho que colocar lá, o 4, tem só um propil, então não tem problema eu colocar ele não. 4 propil. Ó, já então coloquei em ordem alfabética os radicais. Gente, aqueles radicais lá da listinha que tem sec e terc, o S do sec e o T do terc não são contados para a ordem alfabética, tá? Então, por exemplo, sec-butil, eu vou considerar o B do butil. Terc-butil, eu vou considerar para a ordem alfabética o B do butil. Mas o iso, eu vou considerar o I, tá? O sec e o terc que eu não considero para a ordem alfabética, tá ok? Aí o próximo passo é colocar o nome da cadeia principal depois dos radicais. Então, primeiro eu falo quais são os radicais, depois eu coloco o nome da cadeia principal. Então, vamos duplicar isso aqui, né? E qual que é a cadeia principal ali no caso? Olha, ela tem 7 carbonos. Se ela tem 7 carbonos, é hept. Então vamos colocar aqui, ó. Hept. Hept seria com H, gente. Mas como eu tenho radicais, eu tiro o H, tá? É bem possível que vocês vejam em questões eles colocando com o H e um tracinho, tá? O pessoal ainda usa, mas aí o PAC pede para tirar o H. Então esse hept aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor. É do nome da cadeia principal. Ele tem uma ligação dupla, e essa ligação dupla está em qual carbono? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. A ligação dupla está entre o carbono 1 e 2. Eu vou colocar o menor dos números, que é 1. Então é hept 1. É uma ligação dupla, então é en. E tem alguma função orgânica, algum álcool? Não, ele é um hidrocarboneto, então é hept 1-eno. Beleza? Então é assim que eu faço para nomear cadeias que são ramificadas, beleza? Aí eu vou colocar o nome da cadeia principal, era para ter colocado aqui embaixo. Então tá colocado aí, tá?